Fala, gurizada, e aí? Vou mostrar pra vocês aqui o overclock que eu faço no meu 5600G, tá? Até onde eu sei, o 5700G, o processo é mais ou menos o mesmo, tá? Talvez os dados se alterem um pouco, mas assim, o processo é praticamente o mesmo, é questão de tu ver e pesquisar. Antes de fazer overclock de processador, recomendo que pesquisem bastante, tá? Vejam vídeos, vejam conteúdo gringo, no Reddit tem bastante conteúdo, na internet tem bastante conteúdo pra ver isso daqui. Eu pesquisei muito, tá? Hoje não é overclock de memória, porque o overclock de memória é mais complicadinho, tem que estar um pouco mais mastigado, tá? Mas eu vou fazer outro vídeo sobre overclock de memória também. Bom, esse processador aqui, essa linha G, tem que, por ser uma fabricação diferente, eles têm que, por causa do vídeo integrado, eles trabalham com uma tensão mais alta. Por padrão, eles dão picos até de 1.45 volts, tá? Então, essas tensões que o pessoal não é acostumado a ver muito, né? 1.35, 1.4 volts. Para esse CPU aqui em estoque, ele já bate essas tensões, tá? Então, é tranquilo. Um 5600 normal, ele tem uma tensão muito menor, 5600X também, porque até a família dele, né, aqui o codename deles é diferente. Ele é um Vermeer, esse aqui é um Cyzen, né? Assim, eu não uso PBO, tá? Vou explicar também porque eu não uso PBO. Eu não uso PBO por quê? Porque o PBO, ele não é estável, ele não é all-core, por exemplo. O PBO, ele pode até dar uns picos maiores do que a frequência que eu tô usando de overclock aqui. Por exemplo, o PBO pode dar um pico, sei lá, de 4.6 GHz, pode dar. Porque ele dá um boost de até 200 MHz estoque na maioria das placas-mãe, tá? Mas o que acontece? Ele dá um boost quando a temperatura do processador está baixa. E o que acontece? Quando ele dá esse boost, ele eleva muito a voltagem e aí o processador esquenta. Ele eleva muito o consumo energético. Por quê? Porque o pessoal não faz um PBO consciente. O pessoal vai lá e faz um PBO que só joga dados e estoura as voltagens e as tensões do processador, tá? Tipo, os limites do processador não são respeitados. Então, aquece demais e fica instável. Eu não curto PBO porque, como eu disse, ele não é estável assim, da forma que eu gosto, não é linear. Por exemplo, o teu processador pode estar trabalhando a 4.6 GHz no PBO. Aí ele aquece e a placa-mãe vai fazer um throttling automático, vai botar para 4.3, 4.4, pum. Aí tu tem uma queda de desempenho. Aí ele vai esfriar e vai voltar para 4.6 GHz, e aí ele vem vindo. E aí vai acontecer a mesma coisa, vai cair e vai voltar. E aí tu fica com esse gráfico aqui que não é nada legal de se ter para jogar de uma forma competitiva ou de uma forma mais profissional, tá? O melhor é tu ter um gráfico sempre linear para tu não sentir input lag, não sentir diferenças no game que possam te atrapalhar. Ou até em tarefas, tá? Porque o PBO ele vai dar um pico de 4.6 em alguns cores ou até ao core por alguns segundos e depois ele vai diminuir. E aí, quando ele diminui, tu acaba que o desempenho não se equipara a tu fazer um all-core bom. Vale mais a pena tu estabilizar um all-core bom do que tu dar picos de frequência no PBO. Isso minha opinião, tá? Se tu curte PBO, beleza, não tem problema. Mas eu não curto e não uso por causa disso. Eu tenho aqui 4.5 GHz a 1.35 volts com LLC. Depois eu vou mostrar o que é o LLC, tá? Mas aqui eu já vou mostrar que o meu multithread com 4.5 GHz, como tá aqui, ó. Aqui eu fiz um estresse no CPU-Z, bate essa pontuação aqui de referência, tá? Aqui eu tô gravando, então ele pode bater uma pontuação um pouco menor, mas é isso aqui. Eu não vou comparar resultados agora nesse vídeo, porque depois eu quero fazer uma outra gravação comparando o 5600G stock com o overclock que eu faço aqui no meu, tá? Subiu um pouco aqui os dados agora, tá? Falei, tô gravando, então perde um pouco de desempenho. Mas é isso aqui. Como eu falei, eu tenho LLC ativo, então ele dá uma leve quedinha no V-Core. Caiu por 1.34, 1.33 até, viu? Quando tá em uso total. E é isso, eu vou mostrar como é que eu faço o overclock ali na placa-mãe agora. Buenas, gurizada, aqui, ó. Primeira dica que eu dou de overclock para essa linha G da AMD, overclock de GPU, tá? Seguinte, eu vou passar aqui as dicas todas agora, porém, cada overclock que tu for fazer, tanto de GPU, memória ou processador, questão de processador em si, não GPU, faz aqui a alteração, vai no sistema, testa, vê se o sistema se o Windows vai subir, vê se não vai pipocar a tua tela, vê se o teu sistema não vai ficar instável, roda um benchmark lá, que depois eu vou mostrar como é que eu rodo o benchmark, e aí tu vai saber se está estável, tá?
Primeira coisa, quer fazer, faz aqui um estresse não, o overclock de GPU. Esses dados aqui tem a internet, tá? Tem aí o vídeo do Tito que ele passou esses dados aqui. Não foi só lá que eu vi esses dados, eu vi esses dados em vários outros locais na internet que o pessoal usa isso daí, tá? Então, para esse processador aqui, esses dados ficam estáveis na maior parte das vezes, tá? Pode ser que para ti não fique estável, aí tu vai ter que fazer o quê? Ou tu bota essa voltagem e diminui um pouco a frequência, ao invés de chegar em 2200, tu vai colocar 2100. E aí tu testa, vê se vai ficar estável. Ou o teu processador pode estabilizar com essa voltagem aqui na questão da GPU e tu pode colocar 2200 ou até 2300 talvez, tá? Eu já vi processadores assim, 5600G estabilizar em 2300 com essa voltagem aqui. O meu eu não testei com essa voltagem, com essa frequência aqui ainda, mas eu sei que com 2200 está bem estável. O ganho que tu vai ter de 2200 para 2300 vai ser um ganho considerável? Não vai ser muito. Então, assim, se o teu estabilizar com essa voltagem e com essa frequência, cara, tá bom, não precisa subir mais do que isso, que tipo assim, não vai ter um ganho significativo tu querer fazer um grande overclock de GPU, tá? Assim, depois disso daí. Agora, pro CPU, é o seguinte, eu venho aqui na configuração avançada de CPU, desabilito o Core Performance Boost, desabilito o AMD Cool Quiet Function, tá? Deixa eu focar aqui para ver se melhora. Aí, e desabilito o Global State Control, tá? Esses três aqui eu uso desabilitado. Por quê? Porque esse aqui é um controle de energético para economia de energia. Esse aqui é para capar um pouco o desempenho por causa do sistema de cooling, para tentar economizar energia e talvez reduzir barulho. E esse aqui ele é o controle de boost, ou seja, ele faz o boost do teu processador acontecer. Como nós vamos estar usando frequência fixa de CPU, não precisa que ele faça boost, porque a frequência vai ficar fixa já. Então tu desabilita tudo para não interferir no overclock. Para fazer o overclock nesse processador, nessa placa-mãe no caso, eu vou na parte de AMD Overclock. Eu posso fazer por aqui também, porém eu prefiro fazer por aqui. Nessa outra aba, eu vou em AMD Overclocking, eu desabilito o PBO e vou aqui no manual CPU Overclock. Eu posso fazer overclock de iGPU por aqui também, tá? Porém, a GPU eu fiz na primeira parte lá, então aqui não preciso mexer. Aqui em frequência, é o quanto que eu vou usar em MHz, né? No caso, dá pra ver ali do lado que eu tá com 4.512 MHz. O ideal é ele estar em 4.500, porém tem essa variaçãozinha, que é uma variaçãozinha muito pequena, por questão de multiplicação de tecnologia, tá? Então o que acontece? Esse processador estoque, ele vem com boost de até 4.4 GHz. Para começar o teu overclock, eu recomendo que tu faça o quê? Tu vem aqui, coloca 1.30 aí, coloca 134 ou 1340 e bota 4400. Eu recomendo que tu comece a tentar teu overclock aqui, tá? Coloca esses dados aqui, reinicia teu computador, vai no Windows, roda Stress, roda teste, vê como é que vai ficar, se vai ficar estável. Se ficou estável, tu testou Prime 95, testou OCCT, testou alguns benchmarks da tua preferência. Pô, testou 2 horas de Prime 95, testou AIDA, passou em teste RFPU, não deu problema de throttling, não esquentou muita temperatura, ficou legal. Tu vem aqui e tenta subir um pouco mais, coloca 4.500 e aí tenta nessa mesma voltagem. Essa voltagem aqui, não sei se vai estabilizar 4.500. No meu processador não fica estável. Para estabilizar em 4.500, né, ou 4.5 GHz também, eu tenho que subir para 1.350 na voltagem, que aí fica 1.35 volts. Isso daqui no meu processador, na minha unidade, fica estável. Se eu quiser subir para... No meu processador, tá? Se eu quiser subir para 4.6, eu tenho que elevar a voltagem para 1.38 volts, tá? 1.38 volts. É isso que eu preciso para subir em 4.6 no meu processador. Tá? No meu processador, isso aqui eu subo em 4.6. O meu Windows vai iniciar e ele vai ficar estável, tá?
Porém, 1.38 volts é uma voltagem mais alta. Ela já não é mais assim tão controladinha. E o ganho de desempenho em relação a 4.5 não vai ser tão grande. Ou seja, no meu ponto de vista, não vale a pena eu fazer um overclock a 1.38 volts fixo, tá? Então, o que eu faço? Eu uso 4.5, né, 4.500 MHz ou 4.5 GHz a 1.35 volts. É isso. E isso para mim é padrão. Pode ser que o teu não aguente os 4.5 GHz, pode ser. Aí tu vai ter que nessa voltagem, pode ser. Aí tu vai ter que fazer o quê? Vai vir aqui, vai colocar 1360 e vai tentar subir. Subiu, estabilizou, beleza. Pode ser que não aguente 4.5 nessa voltagem, acho bem difícil. Porém, pode ser que aconteça. Aí tu vai ter que subir para 1370. Começa a ficar não tão interessante o overclock a essa voltagem, porque a essa frequência, porque a tua voltagem está subindo bastante. Lembrando, tá? Esse processador chega a 1.45 volts, né, por estoque. Então, essa voltagem aqui para ele é bem segura até, tá? Porém, eu consegui estabilidade com esses dados aqui. 4.5, 1350 na voltagem, tá? Ou seja, 1.35 volts. Esse é meu overclock de CPU, tá? Agora tem a questão aqui, deixa eu voltar aqui, saindo da aba do overclock manual de CPU, voltando para a aba de tweaker. Eu tenho aqui na Gigabyte, aqui embaixo, na parte de CPU / VRM, eu tenho o Load Line Calibration, tá? Essa placa-mãe em si, ela já vem com um leve LLC ativo por padrão, tá? Como dá pra ver aqui, ela já vem com uma curvinha de LLC ativa. O que é o LLC? Ele tem essas opções aqui, ó. A opção padrão dessa placa-mãe já é boa. Ela já... Vocês viram lá no vídeo que eu mostrei o CPU-Z. O CPU fica travado em 1.35 volts. Quando tem o uso alto, ele usa o CPU e derruba um pouquinho a voltagem. Isso é legal porque segura a temperatura. Eu não precisei mexer aqui. Se tu, depois que estabilizar, tu vê que ficou muito alta a voltagem, por exemplo, deu 1.35, ficou estável, e tu acha que poderia baixar um pouquinho, tu vem aqui e tenta subir um perfil de LLC, tá? Mas cuidado, LLC deixa instável, por quê? Porque se ele pode baixar demais a tua voltagem, aí o que acontece? O teu processador está em full load 1.35 volts, por exemplo, o LLC vai derrubar para 1.32 volts, vai ficar muito instável. Pode ser que aí tu tá com alto uso, tá renderizando um vídeo a 1.32 volts lá, por causa do LLC, aí tu vai abrir um navegador ao mesmo tempo e vai crashar teu PC, vai dar tela azul. Por quê? Porque a voltagem estava muito baixa. Então, assim, se tu não sabe como é que funciona bem direitinho o LLC, deixa no automático, faz os testes e depois tu vem mexer aqui, tá? Primeiro, vê se teu overclock tá bem estável. E assim, gurizada, overclock de CPU é isso, cara. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço. Aqui eu não vou salvar nada, porque já tá salvo o meu overclock, né? Então, eu não preciso estar salvando nada. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui como é que é ela dentro do Windows já, tá? Pera aí. Gurizada, videozinho agora aqui de como testar a estabilidade, tá? Do overclock de GPU no Ryzen e CPU também, tá? A placa integrada e o CPU. Bom, placa integrada de vídeo, cara, a placa de vídeo é mais ou menos que padrão para a maioria das placas de vídeo que tem aí, tá? Esses três softwares aqui são muito bons, eles não estão no pack, tá? Porque são muito pesados, então vou deixar só os links deles. MSI Combustor, vem aqui, coloca uma resolução que tu quiser, Full HD pode ser, não tem problema, e roda o teste de estresse. Deixa o seu tempo rodando o teste de estresse aí, monitora a temperatura, monitora o uso de CPU, deixa 1 hora rodando, 40 minutos rodando, o tempo que tu quiser aí. Mas assim, eu não recomendo ser abaixo de 40 minutos de teste, tá? Não pipocou, não deu problema no computador, não reiniciou. Seguiu o padrão, show. Só vem aqui, passa para o teu teste. Deixou um tempão rodando, passa para o teste. Qual teste? Heaven. Vem aqui no Heaven, bota um perfil extremo, manda rodar um Heaven aqui. Não pipocou, não deu crash, não deu artefato na tua tela.
Depois, sei lá, 40 minutos, 50 minutos rodando o Heaven, cara, show. Sabe que tá estável, tá bem estável também. O Heaven é bem bom pra testar isso daí, tá? Tu vai saber que teu overclock de GPU tá bem mais estável. Monitorando sempre a temperatura, tá? Aqui no... Fechar aqui o Heaven. Aqui no teste de estresse, no pack tem aqui o GPU-Z. É só tu abrir o GPU-Z e monitorar aqui na parte de sensores, tá? Na parte de sensores tu monitora aqui a temperatura. Sempre cuidando pra ela não subir muito, tá? Tá show? Depois que tu... Legal. Depois que tu rodou o Heaven, testa um ForMark. Vem aqui, bota o ForMark também. Stress test. Roda no ForMark. O ForMark é bem quente, tá? Ele aquece bastante a placa de vídeo. Então tu vai ver a temperatura dela tá ali em cima, tá bem quente, tá? Então, deixa mais um tempo no ForMark. Deixa seus 30 minutos, 40 minutos no ForMark. Não pipocou, não deu nada, tá bom. Pega e vai jogar. Joga uma, duas partidas, vê se não vai esquentar. Não precisa ficar com o Afterburner aberto, tá? Só vem aqui e abre o GPU-Z e deixa aberto minimizado. Depois no final tu vai lá e vê a temperatura máxima que vai dar, tá? A temperatura máxima ela aparece aqui, ó. Quando tu clica em cima da temperatura, ela mostra a mínima, a máxima e a média, tá? Só vem aqui ver a máxima, depois ver a média. Que aí tu vai ver que se ficou estável, se não ficou estável, tá? Show? Show. Passou nesses três, passou na tua jogatina, tu sabe que a GPU tá estável. O que vamos fazer agora? Processador. Parte de CPU. Abre o HWInfo para monitorar a parte de sensor. Aqui no HWInfo tem que ficar de olho no quê? Clock. Clock tá aqui. Temperatura. CPU Core. Core temperatura aqui, ó. Tá bem? Ficar de olho nisso daqui. E ficar de olho também no VCore. Pra ver se tá certo o VCore que tu setou na placa-mãe. No meu caso, 1.35 volts. E aí, vamos começar. AIDA. Vem no AIDA. Abre aqui. Vem aqui no teste de estabilidade de sistema. Marca os três primeiros, né? Que são essa parte de processador agora, né? Parte de GPU nem de memória RAM. Marca aqui. Deixa marcada só a opção de ver o CPU também aqui. E dá um start no stress test. Deixa estressando. Aí fica um tempo. Eu tenho aqui um vídeo no YouTube que, se tu for no canal aí e ver o vídeo, tem ali o... Eu já testei, tá? Aqui no AIDA tem ali o vídeo eu testando nesse cooler que eu tô usando aqui. Tem de 1h40 de teste rodando aqui no AIDA com esse meu overclock aqui, tá? Então tá bem estável. Deixa 1h30 rodando aí, viu que ficou estável, não aqueceu demais, a temperatura não subiu ao extremo, não passou dos 85 graus, tá show, tá? Eu não recomendo que passe dos 80, porém, sim. Chegou nos 80, não passa disso, tá? Recomendo isso daí. Beleza? Beleza. Deixou o tempão rodando aqui, estabilizou, pá, passa por outro software. Qual outro software? Tem aqui, ó. Fechar aqui o AIDA. Tem aqui o Prime. Abre aqui o Prime. Roda um teste de CPU no Prime. E manda rodar. Deixa rodando mais um tempo. Quanto tempo? Sei lá. Deixa 1 hora rodando o Prime aí. Vê se a temperatura não vai esquentar. O Prime é muito mais quente que os outros, tá? Viu? O Prime já levou meu CPU aqui. Já bateu 71 graus aqui nos meus outros cores aqui, ó. 39 no meu Core 4, tá? Bateu 80 graus quase aqui já. O Prime é bem quente, tá? Bem quente. Então, tipo assim, eu não recomendo que tu fique muito longe do PC rodando o Prime, se tu não sabe se está estável ainda a temperatura, tá? Porque o Prime é bem quente. Então, assim, roda, temperatura deu um pico muito grande, tá muito alta, já sabe que, assim, troca teu sistema de arrefecimento do PC aí para um melhor, tá? Sempre de olho nas temperaturas. Temperatura, o clock eu sei que tá fixo, e a voltagem, eu disse que ela baixa um pouquinho, então tá 1.33 volts, tá? E é isso, gurizada. Tem que ficar de olho. Sempre de olho nas temperaturas, tá? Sempre, sempre, sempre. Depois do Prime, deixa um tempo andando no Prime. Show. Passa para outro. Qual outro? A CCT.
O ACCT também tem aqui um teste de estresse dele mesmo, que ele faz, tá? Quanto mais tempo tu deixar no teste de estresse, melhor tu sabe que vai ser, tipo assim... Porque, gurizada, se não ficar estável, não adianta tu usar. Porque senão tu vai estar renderizando um vídeo, aí tu faz, sei lá, 40 minutos naquela renderização. Aí, quando tá quase acabando, tá com 90% pronto, pum! Falta energia, tu foi abrir o navegador, faltou energia, teu PC reiniciou. Bom, aí tu perdeu todo aquele tempo lá, vai ter que começar do zero, por quê? Porque não estava estável a tua tensão com a tua frequência de processamento, tá? Vem aqui, coloca CPU, aqui tem o tempo que tu quer fazer de teste, 1 hora, por exemplo. Aí tem os modos, modo extremo, sei lá, faz várias vezes, tá? Aqui eu vou deixar aqui no tudo padrão mesmo, só vou vir aqui e vou começar o teste. Aí tem que esperar o tempinho para começar o teste, né? Esse programa é bom que ele já marca todas as médias de temperatura, muita coisa ele marca já, tá? Aqui eu já comecei o teste, já começou aqui 1 hora de teste certinho. Ele mostra aqui algumas opções, né? Como por exemplo, GPU temperatura, e mostra aqui os cores, as voltagens que está marcando da placa-mãe. Aqui tem algumas temperaturas, tipo CPU core, os cores da temperatura, a voltagem, várias coisas, tá? Ficou aqui, passou, não deu nenhum erro, cara. Show, tu sabe que, assim, tem 80% de chance do teu overclock de processador tá estável, tá? O que falta tu fazer? Tu usar. Usa, joga, testa, vai no teu game, joga teu jogo, escuta tua música enquanto tu joga teu game, minimiza, alterna entre páginas. Cara, faz tudo o que tu faz normalmente, tá? Viu que ocasionalmente tu tá fazendo uma coisa, reiniciou? Opa, talvez esteja faltando um pouquinho de voltagem. Vai lá e dá um tapinha pra cima na voltagem. 1.35, 1.36. Dá um tapinha na voltagem, tá? Sabe que pode ser aquele tapinha que falta para ficar mais estável ainda o teu overclock. E é isso, gurizada. Tem que testar. É tempo, tá? Eu levei mais de um dia para poder deixar meu overclock estável. Então, não é rápido. Não saia copiando dados. Teste, leia, estude, tá? Overclock nesses CPUs aqui, ele não é muito fácil. Eles são CPUs assim que tem que ter a manha, tem que estudar, tem que ficar esperto. Porque senão tu não consegue fazer um overclock estável nele, tá? A tensão trabalhada de uma forma diferente neles, eles não são assim muito fáceis de overclock de CPU. O que ele tem de mais complicadinho assim, não é complicado, mas assim, um pouquinho mais avançado que tu tem que saber para fazer overclock nele, ele tem de fácil para memória RAM. Memória RAM nele sobe batata, facinho, tá? As minhas aqui, vixi, subiu muito fácil. Mas isso é para outro vídeo. E, gurizada, eu acho que é isso. Quem assistiu, muito obrigado. E tamo junto, valeu.